Fala aí, gente, tudo bem? Bem-vindos todos vocês a mais um encontro, né? Para mais um momento para a gente trabalhar com a disciplina de literatura, certo? Eu espero que você esteja bem aí juntamente com seus familiares. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos trabalhar, tá, uma parte introdutória do que diz respeito à produção literária do nosso país. Ao longo do vídeo, é claro, a gente vai entender isso melhor, mas aqui eu queria inicialmente, né, lembrar para você, já que eu falei de literatura do nosso país, né, lembrar para você que aquelas escolas literárias que a gente trabalhou em outrora, como é o trovadorismo, como é o caso do classicismo, como é o caso do humanismo, elas não têm relação para com a história do Brasil, né? Ou seja, é um acontecimento totalmente europeu, né, da produção literária, totalmente de Portugal, né, e em esfera também europeia, tá? E não tem nenhum tipo de relação para com a literatura nacional. A partir de aqui, né, desse momento, dessa aula, a gente começa a ter uma percepção da construção dessa nossa literatura, tá ok? Por isso que eu estou apresentando inicialmente essa imagem, para mostrar para você que a gente vai estar falando inicialmente sobre essa era colonial, tá? Destacando, no caso, essa escola literária aqui de hoje, que é o quinhentismo. Nessa era colonial, gente, nós teremos três movimentos literários, tá certo? No caso, aquele que a gente vai estar chamando de quinhentismo, que é o primeiro, o barroco e também o arcadismo. Três movimentos bastante importantes que unidos, tá, vão dar, sem dúvida, vão dar uma representatividade para a nossa literatura a partir lá do século XIX, né, sendo então tido a partir daquele momento, portanto, século XIX, como uma literatura tida nacionalmente falando, tá certo? Mas esses três movimentos são de suma importância e a gente deve começar a estudar um deles agora, que é o quinhentismo, tá aqui, tá certo? E a gente precisa compreender inicialmente o que é que é. O que é o quinhentismo, né, professor? O que é que o senhor pode dizer inicialmente para a gente? Galera, o quinhentismo é o nome dado, tá certo? As manifestações produzidas no Brasil, tá? Que se iniciaram entre os anos de 1500, época, portanto, da colonização portuguesa. É claro que eu preciso aqui me ater inicialmente para que você possa entender sobre o contexto histórico, né? Eu coloquei essa imagem aqui, né, já que a gente está falando de descobrimento, tá? Uma obra bastante interessante, pintada pelo Oscar Pereira da Silva, né, lá no ano de 1922. É claro que é uma obra, né, uma visão pessoal dele. Nós não temos jamais como dizer se o primeiro contato, se a primeira relação dos portugueses para com os nativos se foi dessa maneira, se foi realmente passível, né? Se os nativos não se rebelaram logo de início, se os portugueses também não tiveram medo de chegar, né, naquele novo território, né? Uma incógnita aí, a gente nunca, jamais conseguiremos essa real identificação, né, ou essa real compreensão do fato. Mas, como eu estava dizendo, eu preciso me ater então ao contexto histórico para que você vá entendendo a produção literária dessa época. Gente, a data está aí, mais uma vez eu não vou ler, né, para não ser redundante, e o contexto histórico é o seguinte: período das grandes navegações. Já que a gente está falando de grandes navegações, é bom a gente relembrar que essas grandes navegações elas aconteceram graças a uma série de coisas que Portugal então vivenciava, né, uma série de vantagens que Portugal vivenciava. Primeiro, a sua localização, né, uma ponta, né, ali do continente europeu. Segundo, o apoio da burguesia juntamente ao rei, né, aliás, a nobreza, né, os reis propriamente dito, a monarquia, né, em relação ao intuito de querer descobrir novas terras. Havia um apoio financeiro, né? É claro que havia também, por conta desse apoio financeiro, o desejo de encontrar novas terras e extrair dessas novas terras riquezas, tá? Tinha a questão também do desejo, do anseio de quebrar determinados tabus, né, em relação à questão de que haviam mitos, né, que nos oceanos houvessem uma grande quantidade de monstros, tá certo? São alguns contextos aí que são interessantes que a gente coloque nesse momento, mas acima de tudo, essencialmente, o desejo por parte do clero, né, de encontrar novas pessoas e dessas novas pessoas tornarem-nas adeptas ao cristianismo. Está muito associado à questão da contra-reforma, né? Ou muito associado inicialmente à reforma protestante. Deixa eu dar aqui uma dica para você, mesclando um pouco de literatura com história, tá? Já que as duas em algumas circunstâncias dão as mãos.
Gente, quando eu me refiro no caso à Contra-Reforma, tá? Eu estou falando de um movimento idealizado pela Igreja Católica no intuito de barrar o movimento reformista, já que o movimento reformista foi quando, né, lá graças à figura do Martinho Lutero, né, denunciando, percebendo possíveis falhas da Igreja Católica, ele põe a boca no trombone, vamos dizer assim, tá, escreve determinadas teses, questionando a Igreja, né, dizendo que a Igreja então é fraudulenta, né, que os padres não são bem preparados, né, e assim sucessivamente. Com essa sua iniciativa, a Igreja Católica ficou então mal vista, né? Então, em determinados momentos, ela precisou tentar dar um basta nessa concepção que era real, era verdade. Aqui a gente tem que também complementar dizendo isso, né? Então, tentou-se criar um movimento de contra-reforma. Então, os padres, tá, tinham muito desejo também de ingressar nesse contexto de grandes navegações. Então, o contexto do quinhentismo ele é bem complexo, tá? Ele é cheio de informações que a gente realmente precisa colocar nesse momento. Tá? Grandes navegações. Descoberta do Brasil, é claro, exploração do pau-brasil, construções de determinados fortes, né? Não fortes inicialmente, mas determinadas construções simples, né? Para poderem protegerem a costa do Brasil, né? De possíveis invasores, de povos holandeses, de povos franceses, né? Há um contexto histórico vasto disso. Tá bom? O tempo transitório, ou seja, uma mudança da renascença, do classicismo, se você preferir, e da Contra-Reforma, e está aí a criação em especial da Companhia de Jesus em 1594, tá? Onde, graças a essa Companhia de Jesus, boa parte dos textos também foram escritos, tá certo? Deixa eu acrescentar aqui para dizer o seguinte, que nesse período, gente, as obras escritas nesse contexto da história do Brasil, elas não tinham muito a ver com a literatura, tá bom? A produção de textos era realmente no intuito de informar a metrópole do que estava acontecendo na nova colônia, né, no território recém-descoberto. Os textos, eles são escritos, tá, nesse intuito, não tem nenhum tipo de subjetividade, até porque é o seguinte, as pessoas que aqui viviam não sabiam ler, né? Não dá para dizer que nós tivemos uma literatura, é mais uma questão documental, né? Portanto, eu usei aí a questão da literatura de informação. Claro que existe um marco, é a carta do Pero Vaz de Caminha, né? Onde todos vocês sabem que ele escreveu ao rei de Portugal, né? Documentando o achamento da terra, né, do que aqui haviam, tá, dos povos que aqui encontrava, fala da terra que é extremamente positiva, do clima favorável, tá? Então é um tipo de produção de texto muito mais voltado à informação, beleza? A gente pode destacar que, como eu estava me referindo, existe um grande intuito, né, dos jesuítas virem para cá para expandirem o cristianismo, e nessa expansão do cristianismo, gente, existe, tá, alguns textos muito interessantes, muito poéticos, tá, dos próprios padres, claro, os padres letrados, evidentemente, e aqui eles expuseram, né, todo o seu letramento em determinados textos, determinados sermões, poemas, né, só que poemas muito voltados à espiritualidade, muito voltados ao cristianismo, né, principalmente a Nossa Senhora, né, o padre José de Anchieta é líder nisso, né, um grande nome nesse contexto, escrevendo os seus sermões, os seus poemas, tá? Ele que viveu contextos bastante interessantes, inclusive de ser preso, né, junto de uma determinada tribo, né, indígena, tá certo? Porque não era fácil, né, claro, para eles receber alguém vindo de fora com outra cultura totalmente diferente e tentando impô-la, tá? Ou impor essa cultura para esses povos nativos, ok? Eu coloquei uma seguinte imagem na sequência, tá bom? Deixa eu passar aqui para você, fazendo uma espécie de síntese do quinhentismo, né? É o movimento introdutório que a gente está fazendo nesse momento. Então tá aí, contexto, grandes navegações, como eu frisava, né? O auge do Renascimento, né? O Renascimento cultural, né? O período clássico lá, né? Vivenciado na Europa, aquela grande quantidade de pinturas, tá certo? A descoberta do Brasil, como eu mencionava, a literatura de informação, ou seja, relatos de viagens, tá? Interesses mercantis, que é quando a metrópole tenta explorar, né, essa colônia, belezas naturais nos textos que são escritos, tá? Um choque cultural, ou seja, o choque cultural europeu, tá? É claro, principalmente da Igreja Católica,
tá, em relação a novos povos, tá, os nativos que aqui viviam com as suas próprias divindades, e cá para nós a gente sabe, né, não necessitavam, com todo respeito ao cristianismo, não necessitavam, né, naquele momento, de conhecer o cristianismo sendo imposto, né, mas sim conhecendo lentamente. Então foi uma questão de imposição, sem sombra de dúvidas. Está aí os jesuítas, o intuito de catequização dos índios, tá? O primeiro documento, ou marco, a Carta de Pero Vaz de Caminha, né? Certidão de nascimento do Brasil, a gente pode colocar assim, manuscritos de descrição, né? É algo muito mais descritivo, né? Não tem nada propriamente de literatura, tá? Aí ele destaca o que a gente vai chamar de antropofagia, que é quando os nativos, né, dentro de um contexto cultural deles, né, se alimentavam da carne dos próprios outros índios, né, quando eram mortos em tribos, né, a rivalidade que havia entre eles, eles achavam que se alimentando da carne, né, dos dominados, né, dos mortos dominados, eles também poderiam, né, adquirir aquelas mesmas forças, aquelas mesmas habilidades, né, é um outro contexto aí, tá? Rituais, né, que tem a ver também com antropofagia, tudo bem, nudez das Índias, tá? Estão descritos em determinados textos, determinadas cartas, tá? E citando novamente o padre José de Anchieta, tá bom? Onde ele escreveu poemas, autos, cartas, sermões, tá bom? E encenações de cenas bíblicas, né? Incentivando ou ensinando o cristianismo. Tudo certo? Gente, isso é uma parte introdutória. Eu vou estar colocando um vídeo, né, que eu achei na internet, bem interessante, bem acessível para que você possa ver. E na sequência eu coloco abaixo, tá, aí no nosso grupo, o que é que faremos. Tudo bem? Essa é uma parte introdutória. Valeu, gente. Um forte abraço para vocês.